delta V e o delta T, que é o que tu tem que pôr nela. E ela sozinha não resolve também, porque às vezes tem que converter, mesmo tu tendo delta V e o delta T, às vezes tu tem que converter, que é o caso aqui, por exemplo. 3 segundos, né? E assim, essa equação, ela é uma equação que os livros colocam, ok, mas é porque ela deriva de uma matemática mais avançada da faculdade, né? Tu tá na faculdade, né? Eu tranquei, eu estava assim. Tá, mas tu tá estudando para medicina, é isso? Isso. Ah, certo. Então tá. Então tem que saber o seguinte, essa equação aí, ela não serve normalmente. O que serve é saber utilizar a sorvetão, o Vattel Torricelli. Né? Aqui a gente não vai usar Torricelli porque ele deu tempo. Ele não nos deu deslocamento, ele nos deu velocidade. Então a gente vai usar o Vattel. V igual a V0 mais AT. Essa aqui é a velocidade final, inicial, aceleração que a gente quer e tempo. Isso aí. Ele nos falou sobre um guepardo que estava em repouso. O que significa ele estar em repouso? A velocidade dele inicial vai ser 0, né? Isso. Isso aí. Então a gente já tem alguns valores aqui. Por exemplo, a gente tem que o valor final é 72, a gente tem que o valor inicial é 0, e a gente tem o tempo, 2 segundos, para que ele saísse de 0 e fosse para 72 km por hora. O problema é que está em segundos e aqui está em hora, então a gente tem que fazer a conversão. Você sabe como é que converte de km por hora para metros por segundo? É dividindo por 3,6, né? Eu acho que vai Dividindo. dar 20. Você tem que sempre pensar que o metros por segundo vai ser um número menor que o quilômetros por hora. Então tem que dividir. O número é menor, mas a velocidade em si é a mesma, só está expressa por um número menor. E sim, é por 2. Tu pode pensar de forma rápida, né? 20, vai ficar 20, desculpa, porque, bem, 36 vezes 2 é 72, né? Então, como é 3,6, tem que fazer por 20. Por isso que vai ficar 20 igual a 0 mais A vezes 2. Então, tu vai dividir o 20 por 2, vai dar 10, né? Sabe a unidade? O que é? A unidade da aceleração. Você fala metros por segundo ao quadrado? Isso aí. Ou seja, significa que esse guepardo, a cada segundo, aumenta a sua velocidade em 10 metros por segundo. Ele é bem rápido, né? Porque 10 metros por segundo é 36 km por hora. Então, é uma coisa absurda. Então tá, é bem infantil essa conta aqui, mas para começar tá bom. Vamos para uma supostamente mais fácil ainda, para depois começar as barras pesadas. Está aqui, meu caro, vamos lá. E aí, dê uma lida e me diga o que fazer. Eu acho que é a B. Cada segundo a velocidade do móvel aumenta 5 metros por segundo. Sim, mas qual que é a ideia aqui do problema? Né? É explicar o que é aceleração, né? E a aceleração é o quanto a velocidade aumenta a cada segundo. Isso. Então é a B mesmo, que nem eu expliquei agora há pouco. Né? Isso aí. Então, só uma interpretação do que é aceleração. Tá, por enquanto tá bem fácil. Vou pegar uma aqui de onde eu moro. Na verdade, uma cidade aqui do lado, Itajaí. São Paulo? Eu moro em Joinville, aqui em Santa Catarina. Beleza, essa aqui, um ponto material, e isso é importante, porque tu sempre vai trabalhar com pontos materiais em cinemática, tá? Nunca é um corpo extenso. Corpo extenso só lá no fim do curso de física. Que são as questões que ferram assim a galera no vestibular. Tem momento de inércia, essas coisas, energia de rotação. No último dia vai chegar lá. Percorre a trajetória retilínea nesta equação. Então, esta é a equação de movimento do objeto.
Agora ele está pedindo um intervalo de tempo entre 1 e 6, a velocidade média é qual? E aí, meu cara, conseguiria encontrá-la? Como você faz para encontrá-la aqui? Deixa eu escrever aqui a equação. Ok. Teria que fazer... substituir aqui em duas formas diferentes o tempo. Bem, quais as formas que você está pensando? É essa mesmo que ele passou aqui. O espaço inicial aqui é 4, né? Digo que você está no caminho certo, mas vamos dizer assim, jogar os números na equação não resolve o problema. O que resolve é resolver a velocidade média. E como é que a gente encontra a velocidade média? Aí tem que pôr naquela fórmula velocidade final, velocidade inicial, mais Errado. aceleração. Errado. A velocidade média não é aquela velocidade. A equação vovô-Ateu, que foi a que eu mostrei agora há pouco, Lá ela é a velocidade instantânea. Ela é a velocidade instantânea. É, por exemplo, a velocidade que o velocímetro do carro mostra. Não é a velocidade média. Então, a equação da velocidade média é sempre a mesma, é ΔS sobre ΔT. Seja MRU, seja MRUV, não importa. Seja até um movimento que não é nem MRU nem MRUV, é MCU, por exemplo. Ou algum sobreacelerado, não importa. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então você tem que achar o ΔS, que é a posição final e a posição inicial. Final, inicial. E o ΔT você já tem, né? A variação de tempo aqui nessa brincadeira foi 5 segundos. E as posições você vai encontrar por meio de colocar esses tempos na equação. Aí a posição inicial aqui vai ser só colocar o tempo igual a 1 segundo. Exato. Aí depois a posição final vai ser o tempo igual a 6. Exato. Pegar esses valores aí. Entendi. Depois fazer a subtração. Equação de velocidade média, um problema como esse, que pede velocidade média no contexto de MRUV, confunde muitos alunos que estão começando, tá? Então, vamos tirar essa dúvida agora para não correr mais. Pediu velocidade média é a equação da velocidade média. Entendi. Vai fazer muitos vestibulares? Não, só a UFO, que é aqui da minha cidade, e da USP. Da UFO eu nem vou passar porque eu não vou ler os livros de literatura só para fazer mesmo, treinar a primeira fase. Quando que é esse vestibular? Da UFO é em junho. Por que tu não vai ler o livro? Lê pelo menos um resuminho. Não, mas aqui na UFO ela tem uma questão que a parte de humanas é muito forte. Aí se eu fosse estudar toda essa parte, eu não teria muito tempo para estudar só para a USP. Aí tem toda a redação que é diferente também, que são vários outros tipos de redação que eu teria que estudar. Entendi. Então ou eu estudo para a UFO ou eu estudo para a USP. Mas a USP é o FUVEST, né? É. Entendi. Eu já peguei aquele vestibular da FUVEST para fazer com alguns alunos e eu achei bem tranquilo, para falar a verdade. Quando você compara com o do ITA, do IME, essas coisas. Não, mas aí, realmente. Mas eu acho muito difícil essa parte de exatas, a segunda fase, que tem que fazer a física, a parte aberta, a química também. Exatas me destrói. Não, mas nós vamos estudar e tu vai ver que eu vou te dar outras dicas e vai dar tudo certo. É que sabe qual que é o problema, assim, que eu percebo nos alunos que eu ajudo para vestibular? Eles estão muito presos em coisa que aprenderam no fundamental, sabe? O método de fazer as contas, o método de abstrair as contas. E não tem jeito. Se tu for com essa mentalidade no vestibular, tu tá indo contra a maré, porque o cara que fez a conta, o cara que propôs o problema, ele não estava pensando desse jeito.
Ele está pensando com a mente de quem faz faculdade. É uma coisa abstrata maior, assim. Então é isso que isso que eu tento passar nas minhas explicações aqui. Ok? Então, com certeza vai dar boa. A professora na escola não adianta, ela não vai ensinar desse jeito. Ela tem que nivelar por baixo, assim, para gente que não vai nem querer ver número quando sair do ensino médio. Então, não adianta. A minha deu AC 13. Perfeito. É isso aí. Bem, tem uma outra um tanto teórica aqui para a gente treinar um pouquinho mais a abstração da FATEC. FATEC, esse nome. E uma questão da UFO é que a segunda fase são todas as matérias abertas na segunda fase. Matérias abertas quer dizer que são questões que não é só por a resposta? Então eu teria que estudar bem todas as matérias, então. Mas aí é tenso. Pô, estudar biologia. Se bem que tu quer ser médico, né? Então tem que saber biologia, mas eu não conseguiria fazer uma questão de biologia, por exemplo. Não, mas biologia eu até que gosto muito. O problema é a parte de humanas, filosofia é absurdo as questões que eles exigem. E olha que eu gosto de humanas. É muito difícil. Entendi. Quando a gente tem uma avaliação abstrata assim é complicado, né? Beleza. E aí, meu cara, a ideia é novamente partícula, novamente te deu uma equação e está pedindo que você afirme certas coisas aqui. Veja que, né, não está falando exatamente faça determinada conta. Está pedindo para tu analisar. Né? Então, numa situação como essa, se chega uma dessa no vestibular, tu tem que pensar, eu tenho que cortar alguma coisa aqui já de cara. O que eu posso ignorar já de cara aqui? Note que tem vários problemas com acelerações, certo? Talvez tu já pode verificar de primeira qual que é a aceleração desse corpo aí. Saberia me dizer, olhando para a equação, qual que é a aceleração? Não, olhando pela equação assim, não. Tu tem que ter em mente qual que é a equação do movimento retilíneo uniformemente variado para o deslocamento, né? Por quê? Porque aqui é MRUV, né? Aqui é MRUV. Aqui é variado, aqui é com aceleração. Como é que eu sei? T ao quadrado, né? Então eu já tenho certeza que é MRUV. Sendo assim, eu lembro da equação do sorvetão, que é posição final igual a inicial mais V0T. O 0,5 ali. Mas não é 0,5 aceleração. Por quê? Porque é AT quadrado sobre 2. Então, significa que a aceleração... Bem, se tu coloca só um número do lado, seja 3, por exemplo, 3t quadrado, a aceleração não é 3. É, na verdade, 6t quadrado sobre 2. A aceleração é 6, entendeu? Porque a aceleração está dividida por 2. Então, qual número Q dividido por 2 dá 0,5? É 1. É 1. Então, com certeza não é a B e não é a C. Pode ser a resposta. Mas por que eu não afirmo que é a A? Porque a D e a E falam de outras coisas, que não estão exatamente associadas com a aceleração. Bem, a gente pode testar se a A está certa jogando valores aqui. Bem, primeiro compreendendo o que é um movimento acelerado, né? Lembra o que é um movimento acelerado? Existe o acelerado e o retardado, né? Sim. O acelerado é com o sinal positivo, sempre a favor da referência. Tu tem que pensar na realidade de uma forma um pouco mais matemática aqui, porque compreender o movimento acelerado e retardado não é tão simples mesmo. O movimento acelerado, meu caro, ele é quando a velocidade em módulo está aumentando. Por que é interessante eu falar essa palavra em módulo? Porque se, por exemplo, a tua velocidade do teu carro é -2 e depois é -3, vai subindo, né? Tipo, vai descendo, na verdade, né? Sim. Mas em módulo ela está aumentando. Se desconsiderasse o sinal, ela estaria aumentando, certo?
Certo. Então, isso é um movimento acelerado. Apesar de as velocidades estarem ficando cada vez mais negativas, é acelerado. É como se tu estivesse dando ré, aumentando a velocidade da ré, sacou? Isso é um movimento acelerado. Retardado é quando a tua velocidade em módulo está diminuindo. Por exemplo, quando tu está freando, né? Vai ter uma hora que ele para. Então, nesse instante que tu está freando, é retardado. Ou quando você está de ré, aí você solta o acelerador. Então você estava lá menos 5 de ré, e depois você soltou o acelerador, ele vai para menos 3, menos 1, 0. Isso foi um movimento retardado também, porque em módulo os valores estão diminuindo. Pense módulo como os números sem sinal, tá? Portanto, a gente tem que ver se do instante 0 até o 3, a velocidade ela está aumentando ou diminuindo. Então, de uma forma direta, a gente não tem como ver isso por essa equação. Porque essa equação não é de velocidade, ela é de posição, certo? Certo. Então a gente tem que obter a equação de velocidade desse movimento. Saberia obter a equação de velocidade desse movimento? É velocidade igual velocidade inicial mais aceleração Exato. ao mesmo tempo. Essa é a equação. Agora, quais são a velocidade inicial e a aceleração? Que é o que define, né, essa equação. Saberia me dizer qual é a velocidade inicial? Eu pus para gravar a aula? Pois. Que ele não fala que partiu em repouso. Né? É, mas não precisa. Ele te deu a equação. Veja, se nós estamos falando de sorvetão aqui, então Velocidade comparando inicial. eu posso ver qual que é a velocidade inicial, né? Uhum. Digo, Menos. É 15. menos 15, exatamente. Sempre pode fazer essa comparação. Só de tu olhar a equação, tu já sabe o que é cada coisa. E a aceleração a gente já conversou que é 1, né? Sim. Muito bem. Agora você tem que ver qual que é a velocidade no instante 0 e no instante 3 e ver se em módulo ela está subindo. Ou seja, você vai jogar o 0 e o 3 nessa equação que eu acabei de escrever e vai me dizer se em módulo ela subiu ou desceu quando ela foi do 0 para o 3. É tempo 0 e qual que é o outro? 3. Tá? 3. Eu acho que é retardado. Porque a velocidade. Não, peraí. A velocidade inicial aqui vai ser menos 15. E a velocidade final, em 3 segundos, vai ser menos 12. Isso é retardado mesmo, ela está diminuindo em módulo. Aumentando, né, naturalmente, mas diminuindo em módulo. Então, apesar da aceleração ser 1, a resposta A está errada, porque o movimento não é acelerado. Concorda comigo? Sim. Ele é retardado. Agora a gente tem que analisar a D e a E. Na D ele está afirmando a partícula inverte o sentido do movimento no instante t igual a 15. O que é inverter o sentido do movimento? A velocidade ficar 0? Isso, exatamente. A velocidade estava negativa ou positiva, que seja, foi para 0 e trocou de sinal. Aqui eu já te afirmo, né? A velocidade ela começa negativa por causa do menos 15, que é a velocidade inicial. Ela vai para 0 e depois ela vai inverter. Como é. É isso que vai acontecer. Bem, agora a gente tem que ver. É em 15 segundos que isso acontece? Essa é a pergunta, né? Sim, dá 0 a velocidade. Em 15 dá 0, né? Pois é. Bem, de fato a resposta certa é a D mesmo, porque a E não faz sentido algum. A E está dizendo o seguinte: o movimento se torna uniforme a partir do instante 15. Errado. O movimento que ele é uniformemente variado, ele vai ser uniformemente variado para sempre. Ele não se torna MRU do nada. Ok? Essa equação aqui, Alexandre, ela vai ser essa para sempre, tá? Ela nunca muda. Isso aí.
A menos que, por exemplo, tem problemas que eles são assim, né? Eles te dão um gráfico, né? Te dão um gráfico, por exemplo, e daí no gráfico tem uma parábola, esse aqui é um MRUV, tá? E do nada vira uma reta. Beleza, aqui mudou. Aqui era MRUV e aqui é MRU. Mas se tu tem uma equação só, esse tipo de situação não acontece. Se for uma equação só, como é o caso ali, ela é para sempre uma parábola, que nem a gente aprende na matemática. Ela vai ser para sempre um MRUV, porque parábolas na cinemática são MRUV. Tá? Entendi. Beleza. Muito bem, vamos continuar aqui. Eu estava vendo uma questão interessante aqui, mas acho que no momento é um pouco difícil. Vamos fazer essa da PUC. Para você. Beleza. É um problema, né? Então, eu sei que lá no FUVEST tem bastante probleminhas, assim, eles não te dão uma conta para fazer isso. Escreve um probleminha. É igual o Enem, né? Igual o Enem. Mas bem mais fácil que o Enem. Eu acho o FUVEST bem mais fácil que o Enem. Eu acho porque não tem muita interpretação, né? Sim. O Enem tem muito texto, tá louco. Aí tu fica naquele texto lá, tu até se perde às vezes. Entendeu? Entendi. Eu tô tentando colocar na equação aqui. Esses problemas abertos são complicados, né? Porque tu não tem um norte específico, uma sequência específica do que fazer, né? Já que ele te dá muitas possibilidades de contas aqui. É. Então, é chato um problema assim, mas é o que cai, né? Tá, o carro ultrapassa o caminhão 200 metros do semáforo. Tá, como é que você chegou nessa conclusão tão rápido? Não, eu só tô lendo. Ah, tá. Ah, bom. Eu coloquei aqui que o tempo que ele vai chegar no caminhão, pelo que eu acho, né, é depois de 5 segundos. Então, vou colocar aqui na fórmula do Tu tem que espaço. cuidar com uma coisa. O caminhão também está se movendo, certo? Sim, mas Pois é é, constante aqui, né? é constante, porém ele está se movendo. Então, esse é o chamado problema de encontro. Né? Como é que a gente resolve o problema de encontro? A gente tem que escrever a equação dos dois objetos e igualá-las. Né? Ele te deu informação suficiente sobre os dois objetos para que você escreva a equação de posição dos dois. Depois que você escrever a equação de posição dos dois, você vai igualar elas. Uhum. Então, é só colocar o espaço aqui como sendo o mesmo para os dois, né? Bem, Espaço sim, nesse final. caso, sim. Os dois começaram a. A gente pode considerar o espaço final. Sim, tem que considerar o espaço final dos dois iguais, sim. Mas não só o espaço final é igual, como o inicial também é. Os dois começam a se mover. Bem, o que começa a se mover aceleradamente começa a se mover no exato momento em que o caminhão passa por ele.
Significa que a posição inicial dos dois na tua análise também é igual. Entendi. Pode considerar que é zero, né? A posição inicial dos dois é zero. Uhum. A aceleração para o caminhão vai ser zero, né? A aceleração do caminhão é zero. Portanto, a equação dele é MRU. É a sorvete. O tempo de encontro deles, pela fórmula aqui, vai ser 5 segundos também. Do jeito que você falou aqui. De igualar. Você igualou? Uhum. Daí você chegou em qual tempo? 5 segundos. Legal, 5 segundos, faz sentido. Agora, você tem um tempo, mas note que em nenhuma das afirmações aqui ele fala sobre o tempo, né? De tal forma que a gente já pode ignorar, por exemplo, a B e a C, olha só. O carro não alcança o caminhão, tá errado, ele alcança, como tu acabou de notar. E os dois veículos, eles não seguem juntos, porque como um está acelerado, né? Ele estava mais atrás, depois ultrapassou, então eles não estão juntos. Agora, o que nos falta notar é qual delas está certa, a, D ou a E. Como é que tu vai achar a resposta da A, da D ou da E? Estão todas falando sobre distâncias, né? Então você vai ter que usar alguma coisa ali na equação da distância. Sim. Normalmente está associado com semáforo aqui, né? Se colocar o tempo na fórmula do espaço. Isso. Tu vai saber qual é o deslocamento. E como ele começou no semáforo, tu vai saber a distância do semáforo. O espaço está dando 25 aqui. Uou! Bem, provavelmente você errou alguma coisa no T quadrado, não sei, vamos lá. O nosso querido carro aqui, já sabemos que a posição dele e a velocidade inicial são zero, certo? Então, o carro vai ser 2t quadrado sobre 2. Sorvetão, né? Então é at quadrado sobre 2. Os outros dois termos são zero. Isso. Então a do carito aqui é t quadrado. E do caminhão também é zero, a posição inicial, mas a velocidade é 10, então 10t. Como você quer igualar as coisas, né? Você quer a posição igual, o encontro dos dois, o encontro com Fátima Bernardes, vai ficar t quadrado igual a 10t. Como é que a gente resolve isso? Tem dois valores que respondem a essa equação, ou seja, que faz essa equação ser verdade. Um deles é o zero. Só que o zero é inútil para a gente, porque o zero é ali no semáforo, onde tudo começou. A gente quer saber o outro ponto, que é o ponto de encontro, depois que eles começaram a se mover. Então a gente pode cortar esse quadrado com esse aqui,
A gente encontrou, na verdade, que t igual a 10, cara. 10 segundos. O que tu errou aqui? Você não cortou a aceleração, né? Deve ter sido isso. Pois é. É 10. Então tu disse que 25, né? Deve ter errado também nisso. Porque não é o dobro aí de 25 a resposta. Vamos pegar, por exemplo, a equação do caminhão e colocar 10 ali. SK igual a 10, que é a velocidade dele, vezes 10. Isso dá 100, né? Uhum. 100 metros, resposta aí. Entendi. Então, novamente, né, teu erro foi esquecer do formato da equação do sorvetão. Eu falo sorvetão, é tosco, mas ele ajuda a lembrar do formato. Né? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Tem que ter o 2 aqui, senão errou. Como já comentamos hoje, né? Outra questão. Vamos para a próxima. Vamos lá. Olha, essa aqui ela é interessante, porque ela é algébrica. Não tem números aqui, é bom tu treinar isso de não fazer conta com número. Primeiro, nas contas, a gente sempre tem que isolar as letras. É parecida, né? Parecido, parecido. Mas note que você não vai fazer uma conta que envolve um determinado número, mas sim tu vai deixar em função da velocidade inicial, né? Então tu vai trabalhar com a equação crua, sem jogar valores nela. Quando a gente Quando a gente aprende a fazer as contas só com as equações, cara, tudo facilita, é muito legal.
Tem que igualar a velocidade inicial do carro com a velocidade final do caminhão. O caminhão ele não parou, né? Ele já estava em movimento. Sim, que nem no problema anterior, né? É. Veja, é igual ao problema anterior, igual. Só que você não vai colocar números. Então, novamente, equação de movimento, certo? Novamente, tu vai colocar as equações de posição, tu quer igualar a posição. O que ele está pedindo aqui é a velocidade do carro, que vai ter uma velocidade em relação a essa velocidade V0 do caminhão, né? Note, tudo bem, vai ter uma velocidade V0. Mas a questão é que você precisa saber informações sobre o encontro deles. Quais informações a gente tem no encontro? A posição e o tempo. Isso é um encontro, isso define um encontro. Então, o primeiro passo é você igualar as equações de movimento dos dois, tá? Sim. Então é isso. O que você pode dizer da equação de movimento do carro? É igual ao anterior, não tem velocidade inicial. Então é só AT. E a do caminhão é um sorvete, né? Não tem aceleração, então é só S igual a V0T. Você iguala essas coisas e com isso você vai encontrar um tempo, certo? Que nem tu encontrou anteriormente, lembra? Sim. Legal. Com esse tempo, você coloca ele na equação de movimento, na equação de velocidade do carro e assim você vai ter a velocidade dele, pronto. Então já te dei o caminho aqui. Tá? Eu vou te dar alguns minutinhos para fazer, baseado nessa ideia que eu te falei. Se tu não conseguir, eu resolvo, mas eu acredito que tu consegue. Nossa senhora. Eu tô perdido no meio dos símbolos aqui. Depois de igualar as equações do espaço, vai substituir o que aqui nessa equação? Você não vai substituir nada. Você vai encontrar o tempo. Tá, aí coloca o tempo encontrado na equação da velocidade do Exato. carro. Tá.
O meu deu 3, velocidade inicial, acho que não, né? 3? Bem, 3 vezes a velocidade inicial, você falou. Será que tu não esqueceu de novo lá o 2? Porque daí daria 1,5, né? Eu acho que não. Você não Acho que eu não tinha esqueceu esquecido. sobre 2 dessa vez? Não. Errei, foi outra coisa agora. Entendi. Mas o resultado é 1,5? Não fiz a conta. Mas vamos lá. Nós temos a equação do carro, que é a aceleração dele vezes o tempo, né? E a aceleração do caminhão, que é V0 vezes o tempo. T quadrado sobre 2. Não, peraí, tô falando besteira. Aqui é T quadrado sobre 2 e aqui é T. Beleza. A gente corta e encontra que o tempo é igual a 2V0 sobre A, certo? Isso. Foi isso que você achou. Foi. Agora a ideia é encontrar a velocidade do carro nessas condições. E qual é a equação da velocidade do carro? Bem, eu sei que a velocidade dele inicialmente era 0. Então é 0 vezes a aceleração dele vezes o tempo. Sendo assim, vai dar 2 mesmo. 2 vezes 0. Esquisito. Não, mas eu não considerei a velocidade inicial aqui como sendo 0. Aí deu 3 no meu caso, eu só somei. Então, são 2. Tá. Por que tu não considerou sendo 0? Não, esqueci. Tá, beleza. Porque ele tava parado, né? É. Mas é a resposta D aqui. Isso aí. Viu? Apesar de parecer feio trabalhar só com as letras, é muito melhor. Porque as coisas simplificam, né? O que aconteceu aqui? Tu notou isso? O A cortou, né? O A de cima cortou com o de baixo, não é mesmo? Então tá bom, só não soma o que não existe. Bem, estamos aprendendo rápido. Vamos para uma heavy metal aqui, só um segundo. Essa aqui já era a segunda mais difícil, né? Poxa, essa 76 eu lembro de ter sido bem bizarro quando eu resolvi com o meu aluno. Então eu não vou resolver contigo, porque eu acho que vai causar mais confusão do que aprendizagem. Vamos para uma do ITA. Não tem problema não, a gente põe uma do ITA se for o caso, tá aí. E vão ter que ser 2 partes, né? Isso aí. Nota que essa questão é do ITA, né? Então, de um modo geral, as questões mais difíceis de cinemática, elas são questões de encontro, tá? Sempre questões de encontro, portanto, as tuas ideias quanto a encontro têm que estar bem claras. Às vezes, não é tão claro entender o que está acontecendo no encontro. Então, o que você deve fazer? Algo que eu já citei na nossa primeira aula. Fazer um desenho. É sempre importante fazer um desenho para a compreensão do problema quando ele estiver escrito de uma forma muito longa, né, como esse. Então, acho que pode te ajudar.
O trem B tá 3 km para trás do A, né? Ele ainda não chegou, não. Essas informações de distância, elas estão associadas com elementos da tua equação, né? Então, tu vai definir a posição inicial dos corpos mediante a isso. Um deles vai estar no referencial e vai estar na posição 0 e o outro vai estar a 3 km. Né? Daí tu vai ter que ver qual que vai ser negativo, se vai ser negativo ou se será positivo. Dá para igualar o tempo aqui? Porque se tu está procurando o encontro, sim. Porque o espaço Mas, aqui não... bem, o espaço, se eles vão se encontrar, né? Que há essa dúvida ainda. Porque quem está freando é o trem de trás, né? Há essa dúvida. Se eles vão se encontrar, a posição é igual, tá? Agora, se tu escreve a equação dos dois corpos e tu iguala elas, e de alguma forma tu chega num resultado que não é real, significa que eles não vão se encontrar, tá? Portanto, para tu primeiro saber se eles se encontram ou não, tu vai ter que fazer a mesma coisa que você fez nos últimos dois problemas, que é igualar as equações de posição, beleza? Entendi. Antes de igualar aqui, eu tinha colocado a equação do B como sendo o espaço final menos 3 km igual a 0 mais 100t. Mas eu não sei se isso aqui existe. Bem, tá no caminho certo. Vamos lá, me diz qual que é a equação dos dois objetos aí. Qual que é a equação do A que escreveu? O espaço final é igual a 0 mais 80t. 80t, ele está com velocidade constante, né? É, E o B? espaço final menos 3. Menos 3. Uhum. Não, eu tinha colocado S menos 3 é igual a 0 mais 100t. Então tá errado, porque pelo que eu entendi, o carro B, ele começa... Vamos dizer assim, se esse cara aqui... Ó, vamos fazer um desenho que tu vai entender o que eu quero dizer. Melhor com um desenho. Digamos que você está falando da posição inicial do carro A. Então, inicialmente ele está aqui, certo? Tu disse que aqui é 0. Sim. Mas o carro B está atrás. Que é B. Que é A. Então, ele começa na posição menos 3. Se tu colocar a posição menos 3 para cá, o que eu nunca fiz, né, todas as vezes que escrevi sorvetão hoje, tem que colocar mais 3. Porque, novamente, sorvetão é posição final igual à posição inicial. É porque eu entendi que eles saíram do mesmo ponto. Não. Ele sai do mesmo ponto, só que em instantes diferentes. Então, quando começa a análise dos dois ao mesmo tempo, esse cara está 3 km na frente. Então, tu até pode considerar que a estação é 0. Beleza, pode considerar que a estação é 0, mas então significa que o carro A já não está mais em 0, né?
Sei. Ele está em 3 km, então tu teria que colocar um 3 aqui. Nossa, parece um 8. E aqui, 0. Aí Tanto iguala faz, na essas. verdade. Aí iguala as duas. Bem, tu tem que ainda colocar a informação da aceleração, né? Qual que era a aceleração dele? A do B é 100. Aceleração, sim. Ah, não, Menos não. Isso é 50. velocidade. A velocidade inicial dele é 100, né? Então vai É. ficar 100t menos 50t quadrado sobre 2. Agora sim, tu iguala e encontra o tempo, tá? Bem, tu vai tentar encontrar o tempo. Pode ser que tu não encontre uma resposta real. Então significa que eles não vão se encontrar. Que eu acredito que tu reparou que tu vai ter que resolver uma equação de segundo grau, né? Sim. Daí você se pergunta, existe... Bem, aqui tem que dividir por 25 ainda por cima. E vai ficar feião, vai ficar feião. O negócio é fazer Bhaskara mesmo, pra muita conversa. Quatrocentos, porque 20 ao quadrado é 400, 4 vezes 25 é 100, né? É. E 100 vezes 3 é 300. Logo, tem um delta positivo. É 100, então eles vão se encontrar. Então qualquer afirmação que fala que eles não vão se encontrar está errada. Vamos ver C e D. Por quê? Porque a única forma deles não se encontrarem era se essa equação de segundo grau aqui ela tivesse solução complexa. Que são as raízes irreais, as raízes imaginárias. E isso acontece quando o delta é negativo, só que o delta deu positivo. Sei. Então tá tudo certo, o delta é 100, por sinal. Então, o que vai acontecer, né? O t, né, o tempo de encontro, vai ser igual a b menos b, né, que é então 20, mais ou menos a raiz quadrada de 100, que é 10, dividido pelo 2a, que é 50. Então, tu vai ter 30 dividido por 50 e 10 dividido por 50. 3 quintos e 1 quinto. Agora tu tem que converter isso aqui para minutos, já que está tudo em minuto, né? E chegar na resposta. Bem, infelizmente tem que finalizar por aqui, que eu tenho outro aluno, mas eu vou te mandar tudo que a gente fez e depois tu termina essa conta, tá? Baseado nas respostas que eu já obtive. Sim. Beleza? Uhum. Então tá certo, meu amigo. Até semana que vem. Até mais. Valeu! Falou.